Fala galera, meu nome é Paulo, sejam bem-vindos ao canal e blog SW9. Hoje eu vou dar sequência à nossa trilha sobre HTML5 e na aula de hoje nós vamos começar um novo conjunto de aulas agora para falar sobre o armazenamento de dados do lado do cliente, ok? Bom, então o que nós vamos ver nessa primeira aula vai ser uma introdução onde eu vou apresentar para vocês, em primeiro lugar, a motivação de ter esse armazenamento de dados, essas tecnologias de armazenamento de dados do lado do cliente, as opções, as vantagens, o que tem que a gente considerar a respeito de segurança e a comparação entre o modo de armazenamento lá do lado do servidor e o modo de armazenamento do lado do cliente. Mas antes disso, vamos rapidamente aí a nossa intro do canal e na sequência a gente volta. Bom, então como eu havia comentado com vocês, essa primeira aula vai ser uma aula de introdução, onde eu vou falar de alguns recursos, de motivação e de vantagens de segurança relacionados às tecnologias de armazenamento de dados do lado cliente, tá? Para que na segunda aula a gente implemente a nossa página de contatos. Vai ser uma página com vários recursos interessantes, que a gente vai usar aí, HTML5, Bootstrap, para que nas próximas aulas a gente consiga implementar cada tecnologia, utilizar cada API relacionada a armazenamento de dados do cliente dentro dessa página aí de contatos. Tá? Então o resultado final lá, quando terminar esse conjunto de aulas sobre armazenamento de dados do lado do cliente, você vai ter uma página, vai ter o nosso projeto principal, que é o projeto que a gente já vem lidando dentro da trilha HTML5, só que uma página específica, uma página de contato, onde você vai ter a possibilidade de selecionar o tipo de armazenamento que você quer e simular uma gestão de contatos. Também interessante aí, fiquem atentos aí que lá no final desse conjunto de aulas eu vou fazer a liberação do projeto completo e, como eu já venho fazendo aí ao longo dos vídeos, para cada vídeo que eu for lançando eu vou disponibilizar na minha área de downloads o projeto parcial. Ok? Bom, então vamos retomar aí ao tema dessa primeira aula, que é para falar sobre a introdução. Então, quando a gente fala sobre armazenamento de dados, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é armazenamento de dados lá do lado do servidor, usando tanto a tecnologia de sessão como a tecnologia de cookie. Tá? Bom, o que acontece com essas tecnologias aí? Primeira coisa, tanto o cookie como a session tem um problema de performance, porque a cada transação que você for fazer, a cada navegação, a cada iteração que o usuário for fazer, você vai lá do lado do servidor, faz a atualização dos dados e retorna. Então isso traz uma sobrecarga aí, na questão da rede, trazendo uma performance não muito interessante para quem trabalha com website e com projetos web, com aplicações web. Além desse processo, dessa problemática que a gente tem aí de performance, eu já vi, por exemplo, várias aplicações que gravam muitas informações dentro de cookies, causando mais ainda problema de performance, tá? E aí já entra em linha a questão do armazenamento. No caso dos cookies, existe uma limitação de armazenamento, tá? Coisa que lá nas tecnologias de armazenamento de dados do lado do cliente não vai ter essa limitação, ou seja, vai ter a limitação, mas o volume de dados que você vai poder gerenciar e manipular vai ser bem maior, tá? E aí já entra então em linha com a motivação, Por que foi criado, com o advento aí do HTML5, surgiram algumas APIs aí que permitem você gravar dados do lado do cliente, dados do usuário do lado aí do cliente. Bom, a primeira motivação, uma das mais importantes aí, é a questão de permitir a navegação offline. Tá? Hoje, com os inúmeros dispositivos que a gente tem, web, etc., muitas das vezes o usuário ele não vai estar conectado e mesmo assim vai ser possível ele trabalhar na aplicação dele armazenando esses dados aí de forma offline. E aí cabe ao desenvolvedor, quando por exemplo a conexão voltar a ficar online, ele sincronizar esses dados, tá? Do lado do cliente aí, do lado do servidor, sincronizar esses dados ou não. Vai depender muito da arquitetura aí de como está concebido aí o seu website ou a sua aplicação web, ok? Tá, então a primeira motivação que a gente tem é a questão da navegação offline, permitir navegação offline.
O segundo ponto é justamente a questão da performance, tá? Enquanto lá, como eu disse para vocês, do lado de armazenamento do lado do servidor, eu tenho que ficar fazendo frequentes conexões do lado do servidor para fazer as atualizações, penalizando a questão do tráfego de rede. No caso de armazenamento de dados do lado do cliente, eu não vou ter este problema, ok? E o terceiro ponto que a gente tem que pontuar aí com relação à motivação é a forma de implementação. É muito mais simples você implementar, relativamente mais simples, você implementar as tecnologias de armazenamento do lado do cliente do que, no caso, cookie, aí, que são tecnologias de armazenamento do lado do server, ok? Bom, aí a gente vai falar, depois que a gente falou das motivações, a gente vai falar das opções. Então, hoje, existem algumas APIs, né, que eu vou destacar e que eu vou mostrar para vocês ao longo dessas aulas. A ideia é que cada aula eu implemente uma API diferente aí de armazenamento de dados do lado do cliente. Mas o que eles vão ter em comum aí? Então, independente da API que a gente for usar, ela vai permitir a gente salvar dados, recuperar dados, e alguma delas até fazer pesquisa dentro dos dados, tá? O que é bem interessante aí. E o que eu vou fazer? Ao longo dessa série, eu já estou preparando uma tabela comparativa entre as APIs para que você tenha condição de decidir para o seu projeto qual é a melhor solução, qual a melhor tecnologia que você pode utilizar aí, tanto no seu projeto website como no seu projeto aí de web app. E caso vocês queiram ser notificados antes disso, né, por favor, compartilhem aí com seus amigos, deixem um comentário aí na descrição do vídeo, deem seu like e se inscrevam no canal. E quando eu tiver liberado então essa tabela comparativa, eu vou notificar vocês e eu vou disponibilizar também na minha área de downloads. Bom, falando então agora um pouquinho dos recursos, independente da API que a gente for usar, a gente tem que ter em mente alguns recursos aí que eu vou destacar para vocês aqui. O primeiro recurso é relacionado a armazenamento, tá? Então, do lado do cliente, quando você trabalha com uma API de armazenamento do lado do cliente, aí você pode pensar assim, poxa, mas então eu tenho uma possibilidade maior de armazenar um volume de dados maior do que eu tinha lá no cookie. Isso vai ser sem controle? Imagine, por exemplo, um website salvar aí toneladas de dados aí no meu navegador, né, aqui na minha máquina, etc. Isso não é um problema, tá? Por quê? Porque cada navegador aí tem o seu limite de cota já pré-estabelecido, e caso algum site queira salvar dados acima do limite permitido, o seu navegador em algumas situações vai enviar uma notificação para você, e aí cabe você aceitar ou não essa notificação, tá? E aí, em paralelo, dentro dessa área de armazenamento, você pode utilizar, por exemplo, uma API de cota, onde você vai conseguir gerenciar melhor as suas cotas. Um outro recurso que a gente tem que ter em mente também é a questão de transações. Existem APIs que trabalham com transações e APIs de armazenamento que não trabalham com transações. Mas o porquê que esse conceito de transação ele é tão importante, né? Principalmente porque ele vai evitar que você tenha um fenômeno chamado de race condition, que é o que? Você ter duas sequências de operações sendo executadas ao mesmo tempo, que pode trazer uma imprevisibilidade aí nos dados e até trazer uma problemática de dados, corrupção de dados, etc. Tá bom? Um outro terceiro recurso que a gente vale aqui destacar é a questão do modo assíncrono e síncrono. Algumas APIs também de armazenamento usam o modo assíncrono e síncrono e outras apenas o modo síncrono. Qual que é a diferença aí, né? Então, por exemplo, vai depender muito também da arquitetura da sua aplicação, né? No seu projeto de hora que você estiver construindo aí a sua aplicação, o seu website, mas quando você trabalha no modo síncrono, se tiver alguma operação de manipulação de dados, o seu site vai ter a impressão que ele vai estar travado, né, congelado. Por quê? Porque vai dar prioridade a essa transação, aí, essa operação de entrada e saída, penalizando o usuário final. No caso do assíncrono, você vai estar trabalhando com essas operações de forma em background e não trazendo penalização para o usuário final. E o terceiro recurso, aí, um dos mais importantes aí que eu tenho que mencionar para vocês, é a questão da segurança, né? Bom,
O tipo de armazenamento de dados do lado server, como o Session e Cookie, eles têm essa problemática de segurança, né, intensificada, né? Eu tenho que pensar melhor em implementação, pensar melhor na questão de segurança. Por quê? Porque os dados são trafegados entre o server e o cliente, tá? E com uma certa frequência. Já no caso do armazenamento de dados do lado do cliente, essa parte de segurança ela é minimizada, ela ainda vai existir, é óbvio, né? Porque qualquer implementação que você faz tem essas problemáticas com relação à segurança, mas no caso de armazenamento de dados do lado do cliente, ele tem 3 tipos de isolamento. Tem primeiro isolamento de domínio, isolamento de porta e isolamento de protocolo. E o que seriam esses 3 formatos, essas 3 formas de isolamento? Primeiro, domínio. Vamos supor que eu tenha o meu site aí chamado blog.sw9.com.br, onde eu vou salvar dados aí do lado do cliente, né, no momento que o cliente está navegando, e de repente num outro subdomínio que eu tenho, ou no próprio site, sw9.com.br, que é uma URL diferente, eu vou tentar manipular esse mesmo dado que eu salvei e não vai permitir, ou seja, existe um isolamento de domínio, ele não vai permitir que domínios diferentes acessem esses dados, manipulem os dados, ok? Bom, isso vale também para a questão de porta. Então, se eu tiver uma aplicação usando uma porta 8080 e uma outra aplicação usando a porta 80, elas não vão poder manipular os mesmos dados, tá? Então, os dados salvos na porta 8080 não podem ser manipulados na porta 80. E o mesmo vale para protocolo, seja ele HTTP ou HTTPS, tá? Então, isso já te dá um grau de segurança um pouco maior, né, do que do lado lá de armazenamento do lado do servidor. No entanto, ainda vai existir problema de segurança? Vai. Por exemplo, se você estiver compartilhando sua máquina com alguém, ou se você estiver usando uma LAN house, tá? Você vai ter problema. Aí, qual a minha sugestão? Primeiro, trafegar dados que não sejam sensíveis. Primeiro ponto, tá? Segundo, se você precisar trafegar dados, armazenar dados sensíveis, aí eu recomendo você fazer a criptografia disso. Você criptografa, quando você for usar, aí você descriptografa e aí você traz uma camada de segurança maior. Ok? Então, recapitulando o que nós vimos aqui, nessa primeira aula de introdução, nós fizemos uma apresentação aí sobre a parte de armazenamento de dados do lado do cliente, a motivação, opções, vantagens, a questão da segurança e a comparação entre o armazenamento tradicional aí do lado do server com o armazenamento do lado do cliente. Fiquem atentos então na nossa próxima aula, a segunda aula sobre esse tema, onde nós vamos implementar a nossa página de gestão de contatos, tá? Utilizando alguns recursos bem interessantes aí, que vai desde Bootstrap, a parte de HTML5, que vai ser utilizada como base para a gente implementar cada API de armazenamento de dados aí nas nossas próximas aulas. Bom, pessoal, então curtam aí o vídeo, compartilhem com seus amigos, se inscrevam no canal e vocês vão ficar agora aí com a parte de vídeos sugeridos, onde vocês vão poder ver alguns vídeos aí que podem ser de seu interesse. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.